boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje, fazendo essa live sobre o nosso grupo, o Grupo Formem, Formação e Educação Matemática. Vai ser diálogos e experiências. Então, nós vamos tentar conversar a princípio, né? Eu sou a líder do grupo, né? E então eu vou dar alguns dados do grupo, passar algumas informações do grupo, do caminhar do grupo até esse momento, e depois teremos as duas falas, né, de duas orientandas do doutorado de ensino de ciências, a professora Mariane Ocanha e a professora Ana Paula Damião. Então, dando início, a professora Mariane Ocanha tanto do Instituto Federal, ela é professora no Instituto Federal aqui do Mato Grosso do Sul, e também doutoranda em ensino de ciências na UFMS, né? A professora Ana Paula Damião é professora da rede pública, né, de ensino estadual, né? E também doutoranda do ensino de ciências, né? E então é um prazer, como eu disse, a gente poder conversar com vocês aqui hoje. Então, vamos dar início à nossa apresentação e depois nós vamos dialogando, né, que é essa a nossa proposta, né, diálogos e experiências aí. Então, Mariane, pode ir. Bom, o Grupo Formem, né, a constituição do grupo foi em 2011, eu sou a líder do grupo, né, e, no caso, foi criado em 2011, e o objetivo do grupo, pode passar o próximo, Mariane. O objetivo do grupo sempre foi, a linha de pesquisa sempre foi formação de professores, e o objetivo principal era investigar sobre a formação docente em seus diferentes espaços e níveis educativos. Quem são os participantes desse grupo Formem, né? Formação e Educação Matemática? São pesquisadores, acadêmicos de pós-graduação, tanto da educação matemática, mestrado e doutorado, e também os doutorandos do ensino de ciências, que são os três cursos em que eu atuo aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? Além disso, o grupo, na verdade, começou a ficar, né, mais assim, ter uma proposta mais metodológica, né, principalmente com a chegada com a criação do doutorado em 2015 e do doutorado em ensino de ciências em 2017, né? Então, sempre estudam temáticas que permeiam a formação de professores, formação inicial, formação continuada e desenvolvimento profissional. E, a partir da entrada desses doutorandos, né, nós começamos a ter como base de estudo os princípios do materialismo histórico dialético, fundamentando-se na teoria sócio-histórica e na pesquisa colaborativa. Pode passar, Mariane. Em termos de projetos de pesquisa, né, sempre nós tivemos o início, né, o meu início no mestrado em Educação Matemática foi em 2010, e aí nós tínhamos um projeto de mapeamento do currículo prescrito, né, de alguns cursos de licenciatura em matemática no Brasil, no período 2010 a 2012. Depois, em 2011, 2011 e 2013, o Estado da Arte das Pesquisas em Educação Matemática, que tratam da formação de professores produzidos nos programas de pós-graduação nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste no Brasil a partir de 2005. Também foi um projeto financiado no edital de Ciências Humanas do CNPq. Aí, depois, em 2013, esse projeto, Mapeamento Estado da Arte da Pesquisa Brasileira sobre o Professor que Ensina Matemática, foi coordenado pelo professor Dario Fiorentini, da Unicamp,
e eu coordenei a região Centro-Oeste, também foi um edital universal. Mas o que culminou a nossa entrada mesmo na pesquisa colaborativa foi esse projeto de 2013 a 2016, que foi um projeto Obeduc em rede, né? Trabalho colaborativo com professores que ensinam matemática na educação básica em escolas públicas das regiões Nordeste e Centro-Oeste. E agora, em 2016, também fizemos um outro mapeamento, né? E 2018, atualmente, a formação de professores e os projetos formativos Lesson Study e a pesquisa colaborativa. Pode passar, Mariane? Mas o que culminou mesmo a nossa entrada, até na AFIRSE, foi conhecer a professora, né, Ivane Biapina, que fez parte, né, foi a nossa convidada, nos ajudou muito durante o desenvolvimento desse projeto, do edital CAPES, né, que foi em rede, e o objetivo era propiciar, por meio de práticas colaborativas, a reflexão de professores acerca do trabalho didático, pedagógico, e desencadear ações educativas voltadas para a sala de aula, visando melhorias do ensino e da aprendizagem matemática. A professora Ivana, né, e a professora Maria Salonilde, mas principalmente a Ivana, participou de muitas atividades conosco, e foi daí que o grupo, né, pegou o gosto pela pesquisa colaborativa e até hoje continua. Em termos, o Grupo Formem, até agora nesse mês, ele completa 10 anos, né? Então, nós já temos 25 orientações concluídas. Dessas 25, são 5 teses, né? Porque o mestrado, o doutorado em Educação Matemática e Ensino de Ciências, um começou em 2015 e 2017, então só a partir de 2018 que nós começamos a ter defesas de doutorado. Então, 5 defesas de teses, 13 de dissertações de mestrado e 7 projetos de iniciação científica. E aí, dessas teses, por conta da nossa base, né, ter se fundamentado na teoria sócio-histórica, então nós temos a Adriana Fátima de Souza Miola, que fez um projeto com os dados do projeto Obeduc, né, a tese dela foi utilizando os dados do projeto Obeduc, interações e mediações propiciadas pela pesquisa colaborativa e o desenvolvimento profissional de professores de matemática. A professora Kelly Fabrícia Pereira Nogueira, necessidades formativas na constituição do professor de matemática em formação e em exercício, diálogos e conexões. A professora Suzimeire Vivian Rossotti de Andrade, as manifestações de coletividade no processo de formação continuada de professores de matemática. Nixon Moretti Jorge, as potencialidades da espiral formativa na formação inicial e continuada de professores de matemática, no processo reflexivo e colaborativo no movimento de pesquisar e formar. E Edinalva da Cruz Teixeira Sakai, meta-análise das pesquisas brasileiras desenvolvidas na perspectiva galperiana, em contexto de formação inicial de professores de matemática no período de 2003 a 2018. Então, e atualmente, né, nós temos as orientações em andamento, são 3 teses de doutorado em ensino de ciências, 2 do doutorado em educação matemática e uma de mestrado em educação matemática. E as 2 palestrantes de hoje são exatamente doutorandas em ensino de ciências. Então, agora a Mariane vai falar um pouco da experiência dela e do que ela tem trabalhado, né, na tese de doutorado. A fala é sua, Mariane. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha história com vocês, podendo compartilhar um pouco do que eu aprendi e tenho aprendido com a professora Patrícia dentro do Grupo Formem. Então, como a professora Patrícia disse, né, eu sou professora de matemática,
Me formei no ano de 2013 e desde então comecei a atuar na educação básica. Trabalhei na educação básica de 2013 até 2017, na cidade de Três Lagoas, aqui em Mato Grosso do Sul, que foi a mesma cidade que eu me formei. E aí, em 2017, eu passei num concurso no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, e foi quando eu comecei a trabalhar na cidade de Coxim, também aqui em Mato Grosso do Sul. E foi em 2017 que eu comecei a atuar como professora no ensino superior. E iniciei também a minha atuação na formação inicial de professores. Eu comecei a dar aula no curso de licenciatura em Química. No momento que eu saí da educação básica, né, e passei a atuar em um curso que forma professores, eu vi que eu precisava buscar por mais conhecimentos, eu precisava melhorar a minha própria formação para poder realmente contribuir com a formação dos meus alunos. Então, eu vi que esta era uma necessidade minha. E assim eu conheci o programa de pós-graduação em ensino de ciências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, na cidade de Campo Grande, e lá eu conheci a professora Patrícia. E em 2018 eu consegui entrar para o doutorado, sou orientanda, né, da professora Patrícia, e junto com o doutorado eu comecei a participar do grupo de pesquisa Formem. Então, no momento em que eu entrei no Formem, o Formem já trabalhava com a pesquisa colaborativa e já fundamentava-se no materialismo histórico dialético. E foi com a ajuda do grupo que eu percebi que eu precisava me atentar para as necessidades dos meus alunos. Então, eu conhecia a minha necessidade como professora, como pesquisadora, mas eu precisava, então, conhecer as necessidades dos meus alunos. Mas isso não foi, né, algo tão simples, porque exigia de mim atenção aos diálogos em sala de aula e fora da sala de aula. E eu pude ver nesse processo, né, a importância da confiança, do saber escutar e de realmente conseguir realizar uma interação com os alunos, uma interação que fosse além do meu papel de professora de matemática. Neste processo, principalmente por eu estar atuando nas turmas iniciais do curso de licenciatura em Química, eu pude identificar que muitas vezes os alunos, eles iniciavam o curso, mas eles ainda não possuíam perspectivas futuras, eles não sabiam direito o que eles queriam, o que eles poderiam fazer quando terminassem o curso. E aqui eu abro um parênteses, né? E se terminassem, porque muitas vezes esses alunos, eles demonstravam uma insegurança, uma certa incerteza se eles realmente queriam, né, este curso, se eles queriam terminar. E aí eu pude ver, assim, que o primeiro semestre, ele é muitas vezes um período decisivo para a continuação deste aluno dentro do curso. E em uma das várias conversas que eu tive com os licenciandos, eu observei também que muitos deles não conheciam os egressos do mesmo curso e que eles tinham essa curiosidade em saber como tinha sido o curso, né, para aqueles que já tinham concluído, como estava o mercado de trabalho, como que esses alunos passaram pelas dificuldades que são enfrentadas ao longo da graduação, entre tantas outras coisas que foram surgindo. Diante disso, dialogando no Grupo Formem, surgiu a ideia de desenvolvermos um projeto de extensão com estes licenciandos, mas um projeto que promovesse rodas de conversa com alunos e egressos do curso de licenciatura em Química. E aí foi neste momento que eu me deparei com a metodologia das rodas de conversa, que é embasada por Cecília Warschauer, e eu gostei bastante justamente pela liberdade que a autora oferece, no sentido de apresentar as rodas como uma metodologia que permite que cada grupo organize encontros de acordo com as suas realidades, com as especificidades do seu público. E as rodas de conversa, elas estão presentes em nosso cotidiano, né, há muito tempo. Então, nós podemos ter rodas de conversa entre amigos, tomando um café, na própria escola, discutindo um livro, né, que é algo muito comum na educação básica, mas também fora da escola, né? Então,
é algo que aparece em muitos outros lugares. Mas aqui o meu desafio era o quê? Era utilizar dessas rodas na formação inicial de professores e, consequentemente, produzir dados para uma pesquisa qualitativa. E este foi, então, aí mais um, né, desafio. Então, eu tive vários desafios neste processo e esse foi mais um. Então, eu busquei aliar a minha necessidade como professora e pesquisadora com as necessidades dos alunos, além de precisar criar, né, a confiança mútua para que eu conseguisse promover essas rodas de conversa de forma colaborativa, porque eu não queria ser aquela que organizava tudo e que mandava, né, nessas rodas, muito pelo contrário, eu queria que os alunos fizessem parte, junto com os egressos, de toda a construção, de todo o desenvolvimento dessas rodas, para que fosse algo realmente que contribuísse com essa formação deles. Isso não foi algo fácil, mas quando eu apresentei a proposta para os alunos, né, de realizar essas rodas, eles toparam na hora. E aí nós conseguimos ali juntos organizar dias e horários em que esses alunos não tinham aula, então eu desenvolvi uma atividade extra-sala, né, extra-classe, fora do horário de aula deles. E além deles toparem participar, né, de uma atividade voluntariamente, sem vínculo com nenhuma disciplina do curso, eu ainda tive alguns licenciandos que se ofereceram para me ajudar na organização. Então, eles gostaram tanto da proposta e se interessaram que eles vieram falar comigo. Eu não precisei ir pedir ajuda para eles, eles se ofereceram para me ajudar na organização das rodas. Então, eu contei aí com alguns licenciados que me ajudavam desde a organização da sala, porque a gente se reunia em uma sala, e o nome não é por acaso, né? Roda de conversa, porque realmente a gente fazia uma roda, e aí eu tinha a ajuda dos alunos que me ajudavam a organizar a sala em roda, para aguardar os outros alunos irem chegando, e a gente fazia todo esse processo juntos, até a avaliação final da roda, as reflexões, a verificação do que aconteceu naquela roda, o que a gente podia melhorar para a próxima. E aí, assim, nós conseguimos realizar 4 rodas de conversa, que aconteceram no ano de 2019, quando ainda estávamos tendo atividades presenciais, então foi antes do início da pandemia. E nós contamos com a participação de 21 alunos. E além dos alunos, em cada roda, nós contamos com a participação especial de 1 ou 2 egressos. Bom, aí neste momento eu trago aqui a fundamentação, né, para Warshauer. Ela diz que a roda ela é uma ferramenta para algo maior, uma metodologia de transformação. E esta metodologia ela está a serviço das pessoas, de suas partilhas e sentidos, de seus pontos de vista e de suas práticas, sempre contextualizadas e com características únicas. Então, justamente por seu caráter único, desenvolvido, né, em cada grupo, de acordo com as particularidades, com a realidade, a autora ela diz que, levando em conta tudo isso, ela teve uma certa resistência ao descrever uma estrutura fixa para determinar como as rodas deveriam ser feitas. Mas ela entendeu que por meio de uma estrutura sendo elaborada e apresentada, ela poderia, sim, contribuir com a formação de outras pessoas. Então, ela apresenta a roda dividida em 3 momentos. Então, nas nossas rodas de conversa, nós contamos também com 3 momentos que nós adaptamos da estrutura proposta por Warshauer. Então, como que essas rodas elas aconteceram? Elas tinham um momento da abertura, onde acontecia uma conversa inicialmente descontraída e a acolhida dos participantes. Aqui também era feita a apresentação do egresso que estava ali naquele encontro. Num segundo momento, a palavra ela era passada para o egresso, e aqui ele compartilhava suas experiências no curso e no pós-curso. Então, ele tinha
a oportunidade de falar sobre os desafios que ele enfrentou na graduação, como que ele conseguiu, né, concluir o curso e como foi a chegada no mercado de trabalho. E neste momento, os alunos interagiam, dialogavam, tinham fatos assim que eles se identificavam e eles falavam: nossa, aconteceu isso com você, comigo também está acontecendo. Então, tinha esse interesse em conhecer a trajetória dos egressos e realizar aí essa conversa entre eles. E o último momento da roda era para conclusão. Então, geralmente, os alunos faziam algumas perguntas aos egressos, tiravam algumas últimas dúvidas, e os egressos costumavam deixar uma mensagem final, incentivando aí os licenciandos a terminarem o curso. E, por fim, era feita a avaliação do encontro, eram anotados os pontos de melhorias para a próxima roda. O desenvolvimento dessas rodas de conversa faz parte da minha tese, e os dados, né, que foram construídos, eles estão em período de análise. Mas já posso dizer, né, que há indícios de que as rodas elas possuem sim potencialidades que auxiliam a formação inicial de professores, já que por meio delas foi possível identificar interações e mediações que ocorreram em um contexto colaborativo, não hierárquico, e existem relatos aí dos próprios licenciandos evidenciando resultados após a realização destes encontros. Eu espero poder apresentar aí futuramente para vocês as análises e as discussões advindas deste trabalho, mas neste momento, então, eu quis instigá-los, né, a apresentar como foram desenvolvidas essas rodas, e eu vou agora passar a palavra para a Ana, para que ela possa falar sobre o trabalho dela, né, e depois, aí, ao final, estou aberta para responder perguntas, e quem quiser falar aí sobre as rodas de conversa, estou aberta também aos diálogos. Muito bem, agora você, Ana Paula, com a sua apresentação e um pouco também, né, para dar o gostinho para as pessoas da sua tese. Vamos lá, então, né? Bom, como nós estamos aqui e propomos o diálogo e as experiências, né? Então, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E, bom, vamos lá, vamos compartilhar conhecimento, né? Bom, assim como a Mari, vou falar um pouquinho sobre minha experiência profissional, desde a formação básica, um apanhado, né, rápido sobre minha formação básica e relacionada à educação começou muito cedo, né? Então eu fui instrutora no Kumon e depois, em um segundo momento, eu trabalhei em uma rede de ensino, né, de ensino básico, que foi onde eu concluí a minha formação básica. Bom, já terminada a formação básica, então dei início à minha formação inicial. Então, era hora de entrar na faculdade e cursar um curso ao qual eu gostaria. E escolhi a licenciatura em Física, ou Física Licenciatura, né, assim como é chamada. Bom, fiz a licenciatura em Física na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e aí, durante esse processo, né, os anos de faculdade, eu, então, fiz parte do PIBID, que é um programa, né, conveniado da CAPES, que é da CAPES, e nesse programa, durante esse período que eu participei do programa, né, dentro do contexto acadêmico ao qual eu estava inserida, eu tive a oportunidade de vivenciar a tríade pesquisa, ensino e extensão, por meio dos projetos que eram desenvolvidos em ambiente acadêmico e, né, levados para o ambiente escolar. Então, dessa participação do PIBID, também resultou o interesse em investigar as influências que esse programa ele causava nas escolas conveniadas. Bom, fruto dessa investigação, eu elaborei o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, intitulado PIBID e suas influências nas escolas conveniadas do Mato Grosso do Sul, e isso me rendeu uma grande paixão por esse projeto e pela pesquisa que eu realizei, né?
tanto a pesquisa por ele e a pesquisa também. Bom, formada, eu comecei a minha carreira profissional ministrando aulas na rede pública de ensino e posteriormente na rede particular. E os anos foram passando, novas oportunidades foram aparecendo e proporcionando cada vez mais o meu desenvolvimento profissional. Porém, a vontade de voltar para o ambiente acadêmico, né, o ambiente universitário, ela se tornou cada vez mais presente. E aí, então, era hora de começar a formação continuada. Bom, dessa formação, então, resultou aí na entrada do mestrado. Eu iniciei o mestrado, então, no programa de pós-graduação em ensino de ciências da Universidade Federal, e sobre os direcionamentos do meu orientador e co-orientadora, eu, então, realizei a pesquisa intitulada Interdisciplinaridade e Formação Inicial de Professores, uma proposta pedagógica, uma proposta metodológica. Bom, o objetivo geral era, então, identificar as contribuições de uma estratégia de formação inicial de professores baseada na interdisciplinaridade para a formação de competências necessárias aos professores de física para o planejamento de intervenções didáticas interdisciplinares no ensino de física em nível médio. Então, eu passei por várias experiências aí durante todo o mestrado, né, imensuráveis, duas muito significativas, né, durante o mestrado, que foram os primeiros artigos aceitos aí. Bom, eu me apaixonei pelo trabalho que eu construí, né, sou grata por todos esses momentos vivenciados, por tudo que passei ali, e então eu comecei a observar, refletir e agir de forma mais cautelosa com as situações do cotidiano escolar. E aí a gente vai percebendo também, vai tendo mais consciência e noção, né, nas discussões com os nossos colegas de trabalho, né, sobre a noção que eles têm de mundo e de realidade. Bom, terminado o mestrado, então, era, né, necessidade, e na verdade não só necessidade, mas era momento de continuar essa formação continuada. E aí, então, eu decidi, e já era algo pensado já, de ir para o doutorado. Bom, o doutorado, então, veio como uma consequência, e aí, então, nesse processo, né, de começar o doutorado, ele, na verdade, é um processo de reconstrução, desconstrução e reconstrução e construção o tempo todo, profissional e pessoal. Bom, para isso, né, para fazer, então, para dar esse prosseguimento na minha formação continuada com o doutorado, eu busco me apoiar nas bases teóricas do grupo, né, para o desenvolvimento dessa tese agora, desse desafio. Bom, no doutorado, então, a nossa intenção é fazer uso da interdisciplinaridade para ela e por ela. Bom, nos perguntamos como preparar os professores para a interdisciplinaridade? Como formar professores para o fazer interdisciplinar? E aí, nós buscamos nos documentos oficiais, né, nas diretrizes curriculares nacionais. Pode passar, Mari. E nas diretrizes curriculares, a gente busca, então, na resolução de 2015, que fala, né, que define para a gente a formação inicial em nível superior, nos cursos de licenciatura, nos cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura e para formação continuada. Nós vamos buscando, então, base para dar alicerce para a tese. Buscamos também na resolução de 2019, que é a resolução mais recente, é o documento legal mais recente que respalda a formação inicial no país, né? Esse documento, ele define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores, para a educação básica, institui, né, também a Base Nacional Comum Curricular,
para a formação inicial de professores na educação básica. Então, esses documentos eu não vou entrar a fundo nesse momento, mas são documentos que nós buscamos para poder dar base, então, à tese. E os outros documentos que nós também buscamos os projetos, né, pedagógicos dos cursos, no caso aqui de física. Né? Então, nós buscamos observar e nós buscamos ler esses projetos, e a ideia aqui, a gente supõe que esses projetos, ele propiciem momentos de integração entre diferentes saberes disciplinares. Bom, a formação de professores para a educação básica, ela é feita em todos os tipos de licenciatura de modo muito fragmentado, entre as áreas disciplinares e níveis de ensino. De forma geral, os professores, eles replicam no ensino básico essa formação, que é oriunda da hiperespecialização dessas disciplinas. Então, tanto na formação, né, do professor, a gente tem esse modo muito fragmentado ainda, e isso é levado para o ensino médio, né, na hora do próprio fazer do professor. Então, para isso, a gente busca refletir sobre algumas questões. Bom, primeiro, acho que nós estamos com um delay ali. Bom, então, essa hiperespecialização, no caso seriam as disciplinas, elas não são unicamente responsáveis por essa fragmentação. Então, outro fator que a gente deve levar em consideração é o processo sócio-histórico ao qual, né, nós estamos vivendo, ao qual a sociedade ela vive. Bom, a maneira como se desenvolveu, né, ao longo dos séculos, passando do modo de produção de subsistência para a produção em larga escala e de consumo rápido, ele teve impacto no desenvolvimento do conhecimento científico, contribuindo para a fragmentação do conhecimento. Essa produção em larga escala, ela somente foi possível pela fragmentação do trabalho. Bom, então aqui a gente tem, né, o desenvolvimento de todo o processo de conhecimento científico ligado também aos momentos que a sociedade vive. Bom, diante, né, desse apanhado, o Petro, né, ele diz o seguinte, ele defende a necessidade de uma mudança curricular nos cursos de formação de professores, na qual se desenvolvem estudos comprometidos com a contemporaneidade, de forma coletiva, envolvendo todos os alunos de licenciatura da instituição, promovendo interações entre licenciandos de diferentes áreas do conhecimento, levando-os a vivenciar na universidade um ambiente interdisciplinar, que os prepare para agir de modo não fragmentado ao atuarem nas escolas como profissionais da educação. Então, a gente busca como fazer isso, como proporcionar um ambiente interdisciplinar. Bom, quando pensamos na interdisciplinaridade, então, né, na escola, é interessante observar que os documentos oficiais trazem, tais como as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores, por isso nós estávamos, então, falamos inicialmente delas, né, das de 2015 e 2019, mas não entramos a fundo sobre. Bom, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, a Base Nacional Comum Curricular, né, para o ensino médio, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os instrumentos de avaliação, né, de curso institucional do INEP também são importantes para a gente observar. Desses documentos, quando a gente busca a palavra interdisciplinaridade, a definição dela, por exemplo, no INEP 2017 aparece da seguinte forma:
a concepção epistemológica do saber, né, na qual as disciplinas são colocadas em relação com o objetivo de proporcionar olhares distintos sobre o mesmo problema, visando a criar soluções que integrem teoria e prática, de modo a romper a fragmentação no processo de construção do conhecimento. Bom, quando a gente vai então buscar saber mais sobre a interdisciplinaridade e como ela é definida, né, a gente busca outras formas de defini-la. E aí então a gente encontra que o termo interdisciplinar ele pode ser caracterizado como nível em que a colaboração entre as diversas disciplinas ou entre os setores heterogêneos de uma mesma ciência conduz às interações propriamente ditas, isto é, a uma certa reciprocidade nos intercâmbios de tal forma que, no final do processo interativo, cada disciplina sai enriquecida. Isso é a forma como o Japiaçu define a interdisciplinaridade. Buscando ainda sobre o termo, de acordo com Fourré, a interdisciplinaridade é percebida como uma prática essencialmente, isto é, como uma negociação entre diferentes pontos de vista, para finalmente se decidir como uma representação considerada adequada em vista de uma ação. Ainda, né, uma definição por Fourré, o termo interdisciplinaridade evoca um espaço comum, um fator de coesão entre saberes diferentes. Cada qual aceita fazer um esforço fora do seu domínio, de sua linguagem técnica própria, para se aventurar num domínio de que não é proprietário exclusivo. Buscando ainda sobre o termo, encontramos algumas outras definições. Bom, não existe uma definição, de acordo com Thyssen, não existe uma definição única possível para esse conceito, senão muitas, tantas quantas sejam as experiências interdisciplinares em um curso no campo do conhecimento. Bom, de acordo com Fourré e alguns colaboradores, em nosso entendimento, a interdisciplinaridade é a mobilização de forma integrada de diferentes saberes disciplinares para a solução de um problema complexo. Então, a gente percebe que existem aí várias definições em relação ao termo interdisciplinaridade e também seus correlatos. Bom, contudo, né, como preparar então esses professores para a interdisciplinaridade? Pensamos que, para isso, a formação docente ela deve ser repensada, o que nos leva a questionar como formar professores para o fazer interdisciplinar. Então, essa é uma indagação ao qual fazemos, né, e ainda está sendo construída dentro da minha tese. Bom, a princípio é isso. Estou aqui para tirar dúvidas ou esclarecimentos e colaborar também com todos. Bom, então, agora, diante da apresentação das duas, né, nós gostaríamos de dialogar com vocês, né? Em relação a essa pergunta que a Ana Paula deixou, né, em relação às rodas de conversa da Mariane, então, podem fazer os questionamentos, se quiserem, ou trazer algumas até para elas, né? Seria muito importante conhecer, né, o que vocês pensam, né, a respeito de como fazer essa formação por meio da interdisciplinaridade, né? Então, seria bem interessante aí. Aguardamos os comentários. Não esqueçam de curtir a nossa live aí, né? Que isso é muito importante, não só para nós, mas eu acho assim, para poder ter, né, várias pessoas vendo,
Então, e também no site da FIRST depois vai ficar disponibilizada, né? Não só a nossa, como todas aí, né? Então, a própria Ivana, né, comentou, né, e eu acho que a gente poderia, essa questão da interdisciplinaridade é necessária para a formação de professores, pois é essencial para a produção do conhecimento conectados com a vida que se vive. Então, realmente, né, essa questão da interdisciplinaridade, olha, agora veio uma pergunta da Roberta, que fala qual a contribuição dos egressos nas rodas de conversa. Essa daí é para a Mariane, aí. Mariane já vai pensando aí na resposta para a Roberta, né? Mas essa questão da interdisciplinaridade, normalmente, toda vez, pelo menos assim, né, o senso comum fala em interdisciplinaridade, você pensa assim, é em mais do que uma disciplina, né? O que é inter? Vamos pensar num tema e como que essas disciplinas vão trabalhar esse tema. Então, normalmente, a discussão de interdisciplinaridade é essa, né? Mas a gente sabe que é muito além do que isso, que não é simplesmente uma junção de disciplinas, né? Vamos pensar assim, né? Então, não sei se quer fazer mais algum comentário, Ana Paula, a respeito dessa questão da interdisciplinaridade. É justamente isso que a professora Patrícia estava dizendo. A interdisciplinaridade, ela não é uma justa posição somente de disciplinas, né? Normalmente, quando estamos em formação, na formação inicial, por exemplo, nós não aprendemos, de fato, como trabalhar essa interdisciplinaridade. Então, os acadêmicos, né, que entram nos cursos de licenciatura, pouco veem essa forma de se trabalhar em sala de aula, como fazer, né, e como trabalhar de forma interdisciplinar. Então, a ideia é que a gente desenvolva esse ambiente em formação inicial, já em formação inicial, para que esse acadêmico ele consiga, de certo modo, pelo próprio fazer, né, entender como é que a interdisciplinaridade é. Então, a gente parte aí da ideia de que se esse ambiente, se a gente consegue desenvolver, consegue proporcionar um ambiente interdisciplinar, ela vai ser desenvolvida nas práticas desse acadêmico. Como ainda nós viemos de uma formação, né, muito tradicional e uma formação ainda que é muito fragmentada, então a tendência é que pensemos de uma forma cada um na sua caixinha. Então, a disciplina de física pensa só como o olhar da física, a matemática com o olhar só da matemática, a química com o olhar só da química, porém a interdisciplinaridade ela propõe de uma outra forma, né? Ela propõe que a gente olhe para um problema complexo, né? Um problema do cotidiano, um problema do dia a dia, e a partir disso a gente desenvolva então o que é necessário para se resolver aquele problema. E aí, não pensando só no ensino básico, mas pensando de forma, né, abrangente, em várias áreas. Ana Paula, vamos aproveitar, a professora Roberta fez uma pergunta aí, se você acredita que a proposta do novo ensino médio, por meio dos itinerários formativos, pode contribuir para o início do trabalho interdisciplinar. É uma pergunta bastante interessante, né? Muito boa. Professora Roberta, muito obrigada. Então, a princípio, eu acredito que sim, né? Se o professor, ele for, então, colocado em uma formação ao qual ele desenvolva esse trabalho, ele participe, né, de um ambiente interdisciplinar, ele desenvolva esse trabalho, e então ele consiga
né, se apropriar do conceito de interdisciplinaridade, o que é interdisciplinaridade, o fazer interdisciplinar, eu acredito sim que é ambiente favorável. Então, os itinerários formativos podem ser, sim, né, ambientes favoráveis para que se desenvolva esse trabalho interdisciplinar, o fazer interdisciplinar. Ok. Então, vamos aproveitar agora, Mariane, já que a Roberta aí ó, tem uma pergunta para você, né? Qual a contribuição dos egressos nas rodas de conversa? Para você falar um pouquinho aí. Sim, bom, os egressos, eles contribuíram principalmente com a partilha de experiências. Então, como eles cursaram também, né, a licenciatura em Química, eles passaram por esse percurso de formação inicial, eles já tiveram um momento de entrada no mercado de trabalho, então eles puderam compartilhar, né, com os alunos em formação inicial tudo isso que eles viveram. E aí, nessa partilha deles, nós podemos observar que vários alunos se identificavam. Então, por exemplo, quando eles falavam que uma das dificuldades que eles tiveram é que um egresso, por exemplo, partilhou que um problema que ele teve é porque ele trabalhava e ele não tinha tempo para estudar durante o dia. Então, durante o dia ele trabalhava, à noite ele cursava ali o curso de licenciatura. E aí isso fez com que vários alunos se identificassem, porque vários alunos também trabalhavam, né, e tinham essa mesma dificuldade. Então, acredito que isso foi muito importante, porque os alunos viram que mesmo você trabalhando, você consegue sim, né? É claro que pode ser mais difícil, você pode ter ali algumas dificuldades, mas é possível. E isso, os egressos trouxeram essa percepção para que eles pudessem, né, realmente ver, não, eu vou passar por algumas dificuldades, eu posso ter algumas coisas aqui que vão me dificultar, mas eu posso sim terminar, né? Então, isso foi bem importante, essa contribuição que os egressos trouxeram, mostrando a realidade que eles vivenciaram dentro do curso e também mostrando as oportunidades que eles encontraram ao terminar o curso. E aí também foram muito importantes vários relatos que eles fizeram, egressos que já estão atuando, né, como professores, que no final do curso já estavam ali trabalhando como professores, né, às vezes antes mesmo de terminar o curso, eles já tinham essa abertura ao mercado de trabalho, então também foi importante aí para que os alunos pudessem conhecer. E muitas outras coisas aí que em breve irei compartilhar todas com vocês. Então, só falei um pouquinho aqui, um exemplo para mostrar aí o que nós podemos observar, mas tem outras coisas aí que quero compartilhar depois. Obrigada pela pergunta, professor. Foi interessante a fala da Ana Tereza também, nessa questão do termo interdisciplinaridade, né? Que é muito comentado entre os professores de todos os níveis de ensino, né? E que a unidade de teoria e prática ainda é muito confusa, né, nos sistemas de ensino. Então, que realmente é necessária uma formação continuada, né? E realmente, essa questão da relação teoria e prática, né? E mesmo que nem nós falamos, a questão da interdisciplinaridade, são todos esses. Essa questão da interdisciplinaridade, se a gente for pensar, em termos das legislações, né, dos marcos legais aí, né? Quer dizer, nós tínhamos uma resolução em 2015 que foi muito debatida, trazia formação inicial com formação continuada, e tinha a questão da interdisciplinaridade, não só isso, como vários outros temas presentes. De repente, uma das coisas que a gente observou, né, porque nós participamos de uma pesquisa atualmente, nos projetos pedagógicos que realmente se adequaram até 2015, e o que nós notamos, pelo menos na área de licenciatura em matemática, e o que nós notamos, que teve muitos que não se adequaram. E foi uma resolução que foi muito discutida. Então, não se adequaram por quê? Porque trazia interdisciplinaridade, trazia medidas socioeducativas, quer dizer, ela era bem ampla, né?
Então, não sei, houve uma relutância, foi prorrogando, muitos não se adequaram. Mas aí que está, muitos nem se adequaram e já foi revogada e tem outra resolução. Então, quer dizer, esse eu acho que é um problema, né, que a gente enfrenta na formação de professores, né? Como fazer essa formação, né? Então, são coisas a gente pensar, né? Aí agora a Hilda, né, Bandeira também fez uma pergunta aí, né? Interdisciplinaridade é temática complexa e necessita de investigação. Parabéns. Quais foram as possibilidades geradas com essa temática no contexto de uma pesquisa-formação? Então, o problema maior, né? Eu só vou dar uma adiantadinha antes de passar a fala para a Ana Paula, que o duro, Hilda, que nós queríamos realmente ir a campo, mas com a pandemia. Então, a tese da Ana Paula, a princípio, como ela foi olhar os marcos legais, e a gente vai, a partir daí, do que aparece, né, nos projetos pedagógicos, né, porque, infelizmente, assim, não vai dar mesmo para a gente ir a campo, né? Fazer mas talvez, quem sabe, deixar uma proposta, né, de como se trabalhar a interdisciplinaridade, né? Mas, Ana Paula, pode complementar aí. Eu já fui respondendo, na verdade, a pergunta para mim. É terrível, adora falar. O nosso grupo ele é colaborativo, então. E aí, aproveitando um pouquinho também o gancho, a Ana Tereza, né? Obrigada, Ana Tereza. Ela disse que o termo interdisciplinar é muito comentado entre os professores de todos os níveis de ensino. A unidade teórica e prática ainda é muito confuso nos sistemas de ensino. É necessário formação continuada, né? Excelente pesquisa, parabéns, obrigada. Então, assim, a experiência a qual eu tenho com a interdisciplinaridade e formação de professores é no ensino inicial, na formação inicial. Então, do mestrado, ele resultou uma aplicação, né, em relação à formação inicial e a interdisciplinaridade. Então, a gente vê que ali na formação inicial, o processo de desenvolvimento para que os alunos se apropriem do conceito de interdisciplinaridade, para que eles possibilitassem, né, para que eles tivessem um ambiente interdisciplinar, passou também por mim me apropriar do conceito, entender o que era interdisciplinaridade, entender como fazer o interdisciplinar e assim por diante. Então, a pergunta da Hilda é muito interessante porque quando ela pergunta quais foram as possibilidades geradas com a temática no contexto de uma pesquisa-formação, na formação inicial, é muito interessante trabalhar a interdisciplinaridade porque é algo que dentro da universidade pouco se fala também. Então, por isso que lá na apresentação, quando a gente comentou que a formação ela é muito fragmentada e isso é levada para o ensino básico, de fato é. Então, quando o ambiente proporciona, né, a gente parte da ideia de que o ambiente ele proporciona esse ambiente interdisciplinar, esse reflexo vai acontecer lá no ensino básico. Então, a ideia, né, no doutorado era que a gente proporcionasse isso também numa formação continuada. Porém, a gente não conseguiu ainda desenvolver isso por conta, né, do contexto ao qual a gente está vivendo agora. Então, a gente está fazendo esse apanhado para verificar quais são essas possibilidades e como é que essa formação poderia ser colocada. A Roberta fez uma colocação bem interessante, que é bem isso mesmo, né? Então, muitos cursos não se adequaram, e agora, por meio da resolução de 2019, com outra proposta totalmente fragmentada em relação à formação inicial e continuada, rompe com os avanços, exatamente. Uhum. É praticamente um retrocesso, né? Nós tínhamos uma única
uma única diretriz que juntava formação inicial, formação continuada, agora já tem duas. Quer dizer, e essa questão da interdisciplinaridade também, né? Realmente é uma preocupação trabalhar com a interdisciplinaridade, né? Então, essa que são as dificuldades, eu acho, da formação, né? Além disso, né, professora, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, os professores da rede básica, eles já estão né, dentro do ambiente escolar, sendo, vamos dizer assim, de certa forma, já não utilizaria a palavra cobrados, mas eles já está sendo pedido, já estão pedindo, né, para que esses professores tenham esse fazer interdisciplinar, façam uso das práticas interdisciplinares, para que eles levem isso para os alunos. Mas o nosso professor, ele ainda não tem esse desenvolvimento, ele não tem esse fazer interdisciplinar. Então, essa formação continuada, essa parte, ainda é um pouco defasada, por conta do ensino que a gente vem, né, muito fragmentado, da nossa formação. Me incluo nisso também porque foi a minha formação muito fragmentada. Então, a ideia é justamente essa, proporcionar esse ambiente, tanto na formação inicial, quanto na formação continuada, para que esse professor consiga desenvolver esse fazer interdisciplinar lá na escola, lá na sala de aula, né? Mas aí a gente precisa, vamos dizer assim, a gente até brinca, né? Quando a gente está estudando a interdisciplinaridade, a gente fala que a gente tem que disciplinarizar a interdisciplinaridade para que ela funcione. É meio irônico, mas ela precisa ter um espaço, um ambiente para que ela consiga se desenvolver. Então, e além de tudo isso, né, quer dizer, se a gente for pensar, agora uma outra coisa aí que está deixando, né, outro desafio, né, para os professores na hora de elaborar seus projetos, e que não surgiu agora em 2018, a questão da curricularização da extensão, né? Ela já vem desde o Plano Nacional de Educação lá de 2010 a 2014 e foi novamente enfatizado no 2014 a 2024, né? Mas então, aí a gente fala assim, tem que ter, né? A universidade está no tripé ensino, pesquisa e extensão, nessa indissociabilidade. Se é indissociabilidade, não pode ser separado. Mas aí, como agora inserir a extensão na grade curricular? Isso algumas universidades já andaram discutindo, né? Aí você pode pensar assim: vou tirar carga horária de disciplinas que são essenciais no curso para colocar um projeto de extensão porque estão querendo que eu coloque ali. Não, eu acho que tem que ser uma coisa pensada, né? Mas, por outro lado, existem propostas. Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, tem uma proposta de uma universidade, né? Já tem algumas, falando de se trabalhar com uma parte da carga horária, por exemplo, no estágio, com extensão, com pesquisa. Então, eu acho que o pensamento, né, não é a solução, isso eu acho que muitos ainda estão discutindo o que fazer com isso, mas essas horas de extensão, eu acho que tem que ser inserida, exatamente, se for inserida, em disciplinas que já estão, né, tentando fazer, porque no fundo, a gente já faz extensão, né? Mas é que o problema é que não está, não, está vinculado ali. Então, a partir do momento que define 10%, quer dizer, num curso de 3.200 horas, 320 horas tem que ser de extensão. Nós fizemos, por exemplo, esse da Mariane mesmo, nós fizemos também via um projeto de extensão, né? Também vinculamos um projeto de extensão nessas rodas de conversa para ela fazer a coleta de dados dela, né? Então, quer dizer, nas pesquisas, tanto de mestrado, doutorado, nós temos também vinculado projetos de extensão, né? Mas
a partir do momento que colocam como obrigatório, né? Não, você tem que inserir uma carga horária. Então, quer dizer, são todos esses desafios que nós vamos enfrentando na formação de professores. E o que fazer? Qual é a melhor solução, né? Coisas a se discutir, né? Então, por exemplo, tem universidades pensando, né? Então, criar um componente curricular optativo, outro, inserir nas disciplinas que já existem, ou retirar disciplinas e colocar uma disciplina, né, com carga horária para extensão. Então, são muitas as possibilidades, mas qual que é a melhor na formação do professor? Para a formação do professor. Então, são tudo questões também que nós temos aí pela frente, né? Fora todos esses outros, né? Articular teoria e prática, a questão da interdisciplinaridade e tantos outros, né? Conteúdo específico, conteúdo pedagógico, né? Essas questões que a gente vive se debatendo aí, vive tendo que... Uma outra questão, em termos das diretrizes, a prática como componente curricular. O que é prática como componente curricular? São coisas que, embora ela apareceu lá nas diretrizes, né, curriculares nacionais de 2001, no meu ponto de vista, até hoje, muitos ainda não entenderam o que é essa prática como componente curricular, né? Que tem que permear toda a grade curricular, né? Então, por exemplo, isso aí foi outro problema na época, né? Muitos colocavam, por exemplo, uma parte da carga horária em prática como componente curricular num conteúdo específico e achava que essa carga horária aí era da lista de exercício para os alunos resolverem. E é bem diferente, né? Seria exatamente, quer dizer, o que eu estou ensinando aqui, que eu estou formando o meu professor, qual que é a ligação, a relação que tem com a escola? O que esse conteúdo que eu estou aprendendo aqui tem a ver com o conteúdo que depois esse professor vai ensinar lá na escola? Então, são tudo coisas para a gente parar e pensar, né? Mas eu acho que... deixa eu ver aqui. Bom, então, como não tem mais comentários... apareceu uma da Ana Tereza aí. Qual procedimento vai usar? Ana Tereza, você está falando em relação... Se ela vai fazer observação em loco, qual procedimento vai usar? No caso, a Ana Paula, na interdisciplinaridade? É isso, Ana Tereza, que você está... Porque, a princípio, se for em relação a Ana Paula, essa questão em loco não vai ser possível no momento. Então, realmente, vamos ver o que é... Então, ela está fazendo pelos documentos e depois... então, em relação à interdisciplinaridade, Ana Paula, se você quiser responder rapidamente aí. A Ivana, né? Não, a Ana Tereza. A Ana Tereza, que ela perguntou se você vai fazer a observação em loco ou qual procedimento vai usar. A observação em loco ainda é algo que nós estamos, assim, praticamente já desconsiderando, né? E aí esse procedimento basicamente vai ser das análises, a gente ainda é algo que está se construindo dentro da tese, então nós vamos analisar os projetos por enquanto, que é o que nós estamos fazendo, né? Analisar os projetos pedagógicos dos cursos de física, ainda está em fase de análise para a gente verificar como é que a interdisciplinaridade ela aparece, como que ela se apresenta dentro desses projetos,
pedagógicos, né? E como é que as leis, elas trazem esse fazer interdisciplinar, o que a interdisciplinaridade e assim por diante. Então, é algo que ainda está em fase, né, de início, ainda está um pouco embrionária, e o procedimento que a gente vai utilizar ainda ele está sendo construído. A gente ainda não sabe muito bem qual vai ser o melhor caminho, ele vai se apresentar daqui a um tempo. Aproveitando o gancho... Ivana já aproveita, se você quiser já responder para ela. A Ivana, então, ela pergunta, o que é necessário superar para a produção de relações que rompam com a alienação e permitam um trabalho interdisciplinar e colaborativo, né, tanto na pesquisa quanto na docência? Bom, da experiência, né, que eu tive, né, que eu pude ter no mestrado, o que a gente percebe é que o trabalho colaborativo e a interdisciplinaridade, eles estão ligados, né? Então, o fazer interdisciplinar, ele acontece, ele funciona muito bem quando a gente tem um ambiente colaborativo. E aí, então, a gente entende que o nosso parceiro ali, o profissional de educação que está ao nosso lado, que é formado em uma outra área, ele está ali não para ser só da caixinha dele, ele está ali, então, para desenvolver juntos um trabalho. Então, a gente colabora uns com os outros, a gente desenvolve um trabalho em prol de algo, né? Mas sempre lembrando que não é cada um na sua caixa, porque se a gente for colocar cada um na sua caixa e juntar tudo, isso não é interdisciplinaridade, isso é multidisciplinaridade. Então, a interdisciplinaridade, ela vai partir de um problema complexo, que é um problema do nosso dia a dia. Então, por exemplo, como solucionar o que é água, ou então o que é uma hidrelétrica, e assim por diante. Então, são questões que têm ampla abrangência, e aí, então, a gente vai poder abordar e vai poder buscar em diversas áreas, né, os conhecimentos necessários para se resolver um determinado problema, para se descobrir determinada, né, conceito e assim por diante. Então, o fazer interdisciplinar, ele é algo que ele não tem fim, ele pode ser construído e reconstruído a todo momento. E o mais interessante de tudo isso, que falando como professora, né, e falando como pesquisadora, esse processo interdisciplinar, ele aconteceu justamente comigo. Então, colocando no nosso grupo que faz uso da praxis, esse fazer interdisciplinar, ele acontece comigo o tempo todo. Então, eu passei por isso no mestrado, agora estou passando para o doutorado, utilizando dela mesma. Então, a gente faz pela interdisciplinaridade, para ela e assim por diante, mas sendo ela. Então, se apropriar desse conceito é algo muito mais complexo, não é tão superficial. Sim. Então, o trabalho colaborativo, o nosso grupo, por exemplo, que é colaborativo, esse trabalho ele auxilia muito para romper com algumas crenças, com algumas atitudes que vêm dessa formação muito fragmentada. Então, é algo bastante vasto. É um caminho muito vasto de formação. Mas, posso, né, só lá, Mariane, fazer um adendo aí? Só complementando, né, o que a Ana falou, eu acredito que a confiança que é construída tanto dentro do grupo, né, do nosso grupo de pesquisa, quanto a confiança também desenvolvida ali, no meu caso, com os alunos, com os egressos também, assim, foi algo que foi muito importante para que eu conseguisse realmente desenvolver as rodas de conversa. Então, eu consegui começar a entender as necessidades dos alunos a partir do momento que eles pararam de me ver apenas como a professora de matemática, mas começaram a enxergar que eles poderiam sim conversar comigo sobre as dificuldades, sobre os anseios, sobre as esperanças, as expectativas, né? Então, a partir do momento que a gente
conseguiu criar essa confiança, esse laço, né, essa interação, acredito que é fundamental no processo. Foi a partir daí que a gente começou realmente a conseguir chegar nesse processo colaborativo e então ir desenvolvendo aí outros pontos, né, até também isso tudo ligado com a reflexão. Acredito que esses diálogos, a interação, a confiança, tudo isso consegue levar, né, de uma maneira como se fosse um caminho sendo trilhado aí, né, e a gente consegue caminhar realmente para uma reflexão crítica, né, e não um refletir somente por refletir, mas realmente com um objetivo a ser atingido. Era isso que eu queria, só complementando aí a fala da Ana. Bom, então, só terminando aí, né, a Ivana sugere o filme Ponto de Mutação, né, que nos ajuda a compreender e refletir sobre a interdisciplinaridade na vida. Realmente é muito interessante. Para quem nunca assistiu, já fica a dica da Ivana aí, né? Eu acho que nós já estamos aí no horário aí, né, da live, mas eu agradeço, foi muito bom poder estar aqui com vocês, né, nesse momento, e que dirá futuramente aí presencialmente, né, nos simpósios, nos colóquios, né, já que o Grupo Formem sempre está presente aí nos eventos da FIRSE, né? Como eu disse, desde que nós entramos, né, e conhecemos a professora Ivane Biapina, a professora Maria Salonilde, a Hilda esteve mais próximas, as três estiveram mais próximas, né, aqui com a gente, participando em todos os momentos. Então, eu agradeço, né, essa oportunidade da gente poder estar aqui hoje, compartilhando com vocês, né, no caso aí, a pesquisa da Mariane, a pesquisa da Ana Paula, que a da Ana Paula ainda está no início, né? A da Mariane, nós acho que até o final do ano ela defende, e então, com essa questão das rodas de conversa, então, agradeço a todos, né, a participação, as perguntas, né? O Grupo Formem esteve em peso aí hoje presente com a gente, e muito bom poder compartilhar com vocês, tá? Então, eu desejo uma boa noite a todos, né? E agradeço em nome da professora Ivana Ibiapina, né, a presidente da FIRSE, e dou a todos aí que estiveram conosco nesse momento, né? E a Kilza também, né, que é a vice-presidente aí da FIRSE, presente, da FIRSE Brasil, presente conosco aqui. Agradeço ao Carlos, né, por nos orientar aí, né, nessa live. Então, estamos todos de parabéns. Obrigado mesmo a todos. E vamos até a próxima, né? Divulgando agora para que várias pessoas que não tiveram oportunidade de estar conosco nesse momento possam assistir e curtir a nossa live, né? Agradeço a Roberta, ao João, né? Então, lá no Paraná, presente aqui, né? Agradeço a todos aí, né? Que a gente sabe que tem pessoas todas aí pelo Brasil afora. Aí, né? Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade.